Coríntios capítulo 7. Não temos a nota aqui com o nome de algumas pessoas, mas vemos várias pessoas nos visitando esta noite. Que o Senhor os abençoe grandemente e não se sinta como visitantes, né? Mas se sinta em casa, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 32 a seguir, né? Nós vamos ler, lendo a mesma escritura, porque vamos sempre estar referindo a isto. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passada a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também cuido que tenho o Espírito de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, assim como nos ajudaste até aqui, nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando e que tenhamos mais um culto abençoado em Tua presença, e que os casais, os jovens, mesmo os de meia idade, até os anciãos, meu Deus, tirem proveito nisto que vamos falar, pois é concernente a Tua palavra e concernente a nossa vida, o nosso dia a dia. Pedimos esta bênção em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Os irmãos lembram que eu disse que nós não teríamos pressa concernente ao que estamos estudando, concernente ao que nós estamos aprendendo. Porque se formos apressar, nós deixamos para trás alguns pormenores, alguns detalhes que é de suma importância. E principalmente nessa parte da formação, né? Nós sempre estaremos voltando, eu meditando sobre o assunto, o tema, eu cheguei à conclusão que deixamos alguns pormenores para trás. E hoje nós vamos falar sobre ele. Amém? Nós temos aqui esses personagens que já passamos e repassamos. Um homem, já na estatura física de um rapaz, uma estatura perfeita, na sua formação física, entre os seus 27 anos, 28 anos de idade. Uma jovem, entre os seus 24 e 25 anos de idade. Por que escolhemos colocar esta idade? Porque é uma pessoa que já atravessou a adolescência, já atravessou uma boa parte da juventude, está caminhando para um amadurecimento. E já tem alcançado algumas experiências, e se não alcançou, está prestes a alcançar. E se tratando de um moço, como nós explicamos, se ele desejava estudar, ele por certo já alcançou quase que o seu objetivo, se ele foi uma pessoa bem-sucedida. A moça também, da mesma forma, já deu tempo para escolher o que ela desejava da sua vida e principalmente se tinha condição ou não de se casar, ou se havia necessidade ou não de se casar.
Porque você veja que em termos bíblicos aí, não é obrigação, não existe mandamento bíblico que todos têm que se casar. Você viu que as Escrituras diz que depende da condição de cada um. Se você pode se controlar, se você tem poder sobre a sua própria vontade, isso quer dizer que muitos poderão não ter poder a vida inteira sobre sua vontade, então ele diz: não pequem, casem-se. Correto? Agora, a questão, né, como nós já viemos batendo nisso, e eu vou falar mais um pouco da formação física e espiritual. Por que falar das duas coisas? Não seria só espiritual, não estaria bom? Não. Há um grande engano que as pessoas cometem ao pensar que uma pessoa que tem um novo nascimento, ela é perfeita. Não é. Aliás, a Bíblia diz que estamos caminhando para uma perfeição até o dia de Jesus Cristo. E essa perfeição inclui vários aspectos, tanto físico como espiritual. Há muitas coisas na vida de um moço e de uma moça que ela tem que contornar, principalmente do seu lado animal. Ela tem que buscar graça para sujeitar aquilo a ela, e ele também da mesma forma. Então vemos que existe uma forma de aperfeiçoar isso. O profeta colocou na base de caráter, e isto não vem facilmente. Isso não é, vamos dizer, um dom, algo que você através de oração você iria conseguir. Você pode orar pedindo a Deus para te dar graça a chegar a um caráter, e Ele vai prover o mecanismo que vai te levar ao caráter. E o que é o caráter? Como nós conseguimos? O profeta diz, e a Bíblia também nos ensina, falando sobre Cristo Jesus em Isaías 53, que o caráter ele é formado através de sofrimento, às vezes através de privações, através de circunstâncias que levarão as pessoas a aperfeiçoar, a ter um caráter, para ele saber decidir, ter paciência, longanimidade nas horas difíceis, correto? E esta formação, e você vai ver como que é muito importante, como eu disse, nós vamos falar ainda um pouquinho, antes de adentrarmos, continuar ali, porque no culto passado nós vimos que esses dois já se encontraram e começaram a conversar. Bom, vamos lá, nesta formação, existe algo muito importante, que chama-se a capacidade de se controlar. Agora, para uma moça, para um moço, para um homem ou para uma mulher ter a capacidade de se controlar, primeiro tem que descobrir quem ele é e quem ela é. Você tem que ter segurança do que você é. Estão entendendo? Se você tem segurança do que você é, do que você quer, você já definiu o que você quer da sua vida, o que você busca da sua vida, você é uma pessoa segura. Porque, por isso que o eleito, a nossa fé espiritual está na base da revelação. Por isso que Jesus disse, né, que as portas do inferno não podem prevalecer contra um povo que tem revelação. Mateus 16. Por quê? Porque uma pessoa que tem revelação, ele sabe de onde ele veio e sabe para onde ele vai. Ele sabe que ele é um eleito, e ele sendo um eleito, Deus predestinou o seu caminho, ordenou os seus passos, correto? A sua santificação, todas as coisas estão eleitas e predestinadas nele, antes da fundação do mundo. Então as demais coisas que acontecer no trajeto, é com a permissão de Deus para concorrer para o seu próprio bem. E de acordo com a palavra de Deus, um moço e uma moça que já se definiram, sabe o que quer e o que precisa, então ele tem segurança. Quando vai encontrar um cônjuge, encontrar uma pessoa para dividir uma vida, então a pessoa já sabe quem ele é e quem ele quer. Se começam a conversar, ele já definiu, ele sabe quem ele é e o que ele quer. Ela já sabe quem ela é e o que ela quer. Então, ela vai reunir, ele vai reunir todo esse conceito em si. Amém, meus queridos? E vão começar o diálogo. E vão começar a conversar, a se conhecer. Ele não está preocupado em impressioná-la. Por que ele não está preocupado? Porque, como diz aquele ditado aí fora,
o Bonifácio, que é o nome que deram para o rapaz aqui, desculpa, eu achei graça porque eu acho que é um nome um pouco estranho, né? Mas tudo bem. O nome, o Bonifácio, melhor dizendo, o rapaz aqui, ele não tem que se preocupar em impressioná-la. Por que ele não deve preocupar? E nem a Raquel aqui tem que se preocupar em impressionar o Bonifácio. Impressionar, eu quero dizer, com palavras, com gestos. Ela não precisa fabricar nada, e nem ele precisa de nenhum artifício para poder conquistá-la. Por quê? Porque ele já tem uma formação, ele sabe o que ele quer. E outra coisa importante, tudo isso que ele formou nele, ele está atrás de uma pessoa que possa partilhar, e o resto da vida eles trabalharem nisso que ele escolheu. Captaram? E aí o que acontece? Ele não está preocupado em mudar a cor do cabelo, ele não está preocupado em colocar uma roupa mais moderna, pôr aqui uma camiseta com 88 ou 99 atrás, ele não está preocupado em cortar o cabelo do jeito da moda atual, ele não está preocupado em colocar um piercing, de colocar isso nem nada. Por quê? Porque se uma pessoa, ele formou um caráter, ele formou uma maneira de ser, se esta pessoa interessar e querer, ele vai aceitá-lo do jeito que ele é. É como disse uma frase que eu aprovei ela: você não tem que mudar para agradar a ninguém, porque se alguém gosta de você, ele vai gostar de você do jeito que você é. Então ela vai agradar-se dele do jeito que ele é, e ela agradar dele do jeito que ele é. E tem uma coisa, ele terá que ter a graça para descobrir, e conversando com ela, se na verdade ela interessou-se por ele. E se ele interessou por ela, então o que acontece? Ele apresentou exatamente quem ele é, do pé à cabeça. O problema é que as pessoas, para impressionar o sexo oposto, às vezes ele interpreta um personagem que ele nunca foi e não é. E aí às vezes conquista aquela cidadã. E hoje na internet está cheio de dicas. Como conquistar a pessoa amada, como conquistar o rapaz, como conquistar a moça, como você ser um chaveco, como você isso e aquilo. Sai fora disso aí em nome de Jesus. Ora, busca graça a Deus, porque você não quer um casamento para uma semana, você não quer um casamento para 10 dias, você quer um casamento até que a morte o separe, porque isso é o que a Bíblia diz, correto? Então veja bem, o profeta diz que a primeira coisa é você ver o novo nascimento e esse caráter, a sua formação, a formação dela, e dentro desse conceito, então você não tem que se preocupar. Se começaram aquilo que se chama namoro, de se conhecer, se ele descreveu do pé à cabeça quem ele é, e ela também, e ambos conseguiram chegar até esse momento de se conhecerem, a Raquel não tem que ficar preocupada com a prima que tem afinidade com ele. Nós vamos chegar a um ponto chato aqui, correto? A Raquel não terá que dizer para o Bonifácio, e disse: olha, só que eu não quero que você aproxime de fulano, nem de cicrano, nem de bertano. Certo? Eu quero a senha do seu Facebook e do seu WhatsApp. Eu quero saber com quem você conversa, com quem você bate papo. Pode parar, aí já pode parar aí. Por quê? Por que já tem que parar justamente aí? Porque não tem confiança. O profeta diz: quando eu vou viajar, eu não encosto a minha esposa lá na parede e digo: olha, se na minha ausência você flertar com algum homem, nós vamos se acertar quando eu voltar. Ou ela dizer: Billy, se você também me trair, você já sabe, em outras palavras, como faz alguma, sua mala já vai estar na calçada. Ele disse: não, eu confio nela. E ela confia em mim. Certo? Agora, por quê? Porque cada um se quis da maneira que era. O profeta, quando namorou a sua primeira esposa, ele disse que muitas vezes dentro da igreja, quando ele saía e via eles andando, eles iam para a igreja junto e voltavam.
E ele vendo da forma gentil que ela era, educada, uma moça decente, a falecida Emma Hope. E ele pensava, meu Deus, eu não mereço ela. Essa moça merece algo melhor do que eu. Eu não tenho muito a oferecer para ela. Correto? Por quê? Porque ele era pobre, seu pai doente, estava pagando contas. Pensava em se casar, mas não tinha plano, porque não tinha condição para se casar. Ela morava numa boa casa, tinha lindos tapetes, seu pai era bem empregado. Então o que ele fazia? Ele pegava o carro do primo emprestado para chegar lá, impressionar ela no final de semana e dizer que está com um carro bonito. É isso? Não. Ele chegava com seu Fordinho modelo T, ele disse que andava 20 km para a direita e 20 para a esquerda. E encostava lá e disse, isso é o que eu sou. Então depois ele não tinha nenhuma preocupação, porque ela não casou com ele pensando em estabilidade financeira, porque ele não tinha. Ela casou com ele por amor, porque confiava. Então quando você vê, se já começa a conversar, se começa a se conhecer, como se diz namorar, e já começa com distúrbios, para por aí. Para por aí. Para, vamos orar e dá um tempo. Estão compreendendo? Porque isso não vai chegar a lugar nenhum. E se chegar, vai dar problema. Agora, por quê? Porque para começar, um não confia no outro e não sabe o que quer. É contada uma história, disseram ao profeta, e está relatado nas mensagens, de uma moça que já era madura, criado dentro da igreja, com uma boa formação. Vamos explicar que isso aqui fosse a Raquel. E um rapaz novo convertido começou a frequentar a igreja e ela viu um bom caráter nele. E mesmo sendo um novo convertido, ela aceitou casar-se com ele. Mas ela já sabendo do risco que ela poderia correr. E quando ela se casou com ele, ela viu que ele começou a ter problema no trabalho, ele começou a chegar estranho em casa. É isso que às vezes as pessoas não entendem. É isso que às vezes as pessoas não querem assumir. Quando eu posso dizer aqui algumas palavras, mas você não toma no aspecto que eu vou dizer, mas olha para o significado destas palavras. Tem muitas mulheres covardes, tem muitos homens covardes, irmãos. E o que seria covardes? Para não assumir as suas escolhas e as suas responsabilidades. Às vezes, quando está conhecendo, ele já viu os distúrbios, já viu aonde poderia chegar. E mesmo assim, assumiu. Naquela questão de dizer assim, eu acho que vai mudar, se Deus quiser eu vou orar e vai mudar. Não. Você tem que buscar isso antes de se envolver. Estão compreendendo? E aí o que acontece? Disse que essa moça começou a perceber que ele estava em problema. E aí o que ela fez? Ela reuniu com ele em casa, numa conversa, olho no olho, e disse, meu querido, eu sei que você está tendo um problema lá fora. Eu sei. Eu sei que você está sendo engodado lá fora. Mas eu quero te fazer um pedido. Se caso você não consiga sair desse problema, não fica lá fora não. Não vai embora de casa não. Porque quando eu casei com você, eu tive que orar e descobrir que eu estaria casando com você porque eu amo você. E quando, se você se meter em problema, eu quero que você volte para casa. Que você vai encontrar a mesma esposa pela qual você casou com ela. Eu vou estar junto com você para orar, para buscar a Deus com você, até que você se recomponha novamente. Agora, tem pessoas que quando já estão namorando, já vê as tendências, já vê os distúrbios. Muitos, o seu celular é quebrado na frente dele, o celular dela é quebrado na frente dele, com distúrbios de ciúme. Você está esperando o que desse casamento?
E outra coisa, se o Bonifácio interpretar um personagem, ele não vai conseguir ser artista pela vida inteira. Quando se casar e as coisas, o tempo começar a passar, o real Bonifácio vai aparecer. E aí é a hora que, me desculpa a expressão, é que o bicho vai pegar. Da mesma forma ela não adianta fingir algo que ela não é. E se ela já tem os seus distúrbios, os seus chiliques de ciúme, de solteira, por quê? Porque ela está fazendo de tudo até conquistá-lo, às vezes até com mentirinha, com pecadinho branco de crente, né? Aquelas mentirinhas para de alguma forma contornar a situação, trabalhar com jogo de cintura, com esperteza humana, afastar outras, arrumar situações para afastar outras pessoas para você pegá-lo. Você está se comprometendo. Porque para começar, na sua formação psíquica, você já está sabendo que você não merecia, você o ganhou jogando baixo. Você não o ganhou da maneira correta. Você não ganhou ele como um homem livre para pensar. Você às vezes forçou a situação. E aí o que acontece? Depois que é um casamento bem sucedido? Jamais vai ter turbulência. Correto, meus queridos? Então, na hora deles conversar, deles se entenderem, tem que ser muito franco. E aí você poderia me perguntar, mas e mesmo conversando, vai ter problema? Vai. A Bíblia disse que é inevitável. Coríntios 7 disse Paulo, todavia tereis tribulação. E eu queria vos poupar. Estão entendendo? Aí é a hora de ter o equilíbrio. Por quê? Porque você conversa com ele, vocês chegaram no ideal, tanto ele como ela, chegaram em uma conclusão e estão chegando perto de um acordo. Só que viver dia a dia é muito diferente. Como disse no domingo passado, às vezes esse homem tem um propósito consigo, de casar e ter uns 3, 4 filhos, dependendo da saúde da esposa. Às vezes ela não tem saúde para ter um, e só vai descobrir isso depois de casado. Às vezes ela também deseja abraçar muitos filhos, mas pode ser que ele não tenha condição de lhe dar um sequer, porque há problemas que surgem de ambos os lados. Estão entendendo, meus queridos? Se vocês permitem, eu vou tirar o paletó, tá bom? Eu já estou um pouco suado aqui. Mas vamos prosseguir aqui, que eu tenho certeza. Até aqui estamos entendidos, irmãos? Então vamos lá. Aqui eles já estão conversando, trocando as suas ideias. Qual seria as conversas principais? A primeira coisa, se são da mesma fé e se vêm à mesma igreja, ela tem que observar qual a procedência dele mediante. Para começar, se ele já é contra o seu pastor de início na lata, já não é um bom sinal. Se ele é um rapaz que não vem na ceia, também já está indicando, não importa se é trabalhador, se seja o que seja, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então já é um bom sinal se tem ou não tem um novo nascimento. Você tem que ver o prazer dele no Espírito. E outra coisa, as coisas correta, colocada em primeira questão. E qual seria as coisas corretas em primeira questão? As coisas de Deus. Porque se ele é solteiro, ele cuida nas coisas de Deus, então, em primeiro lugar, ele tem trabalho. Em segundo lugar, ele ainda tem família, ele mora na casa do pai e da mãe. E depois, em terceiro lugar, ele tem que estar pensando em compromisso do futuro. Quer dizer, isso aí é uma coisa à parte. Se conversar o necessário, o que ele tem que fazer é continuar orando, pensando e meditando no que foi falado. E checando o que ele pensa com o que ela diz. Porque se casam sem analisar esses fatores, o que vai acontecer? Depois que se casa e disse, olha, você sabia que eu era assim. E por que você casou? E aí começa aquelas agressões verbais. Irmãos, me entenda no bom espírito. Me entenda no bom espírito. Eu sei que falando assim, muitas pessoas chegou até a dizer para mim, eu quero saber de uma coisa, eu nem casar eu vou mais. Não, tira isso da sua cabeça. A Bíblia diz, se você tem necessidade, case-se, gere filhos. Se tratando das mulheres. Não é esse bicho de 7 cabeças, como diz aí também não. Mas o que estamos dizendo é com relação
a boa vivência. Estou entendendo? O comportamento. E outra coisa, como eu disse hoje no rádio, o que o Bonifácio tem que estar preocupado se saber se a mão dela é macia ou não para pegar na mãozinha dela? Porque aí fica elas perguntas, mas pode pegar na mão, pastor? Pode abraçar? Pode sair junto sozinho? Calma. Tenha muita calma. Se tem ideal de se casar, talvez o namoro dure 1 ano, 2 anos. Isso não é nada. E depois se casam, vão viver 30, 40, 50 anos, vai ter tanto tempo para abraçar. Vai ter tanto tempo para pegar na mão. É como às vezes eu digo, né? Se ela está varrendo o terreiro, você ensina ela a varrer com uma mão só e com a outra você segura a mão dela. Se é tão importante assim, né? Se ela está lavando a louça, você está lavando com uma mão só e com a outra você abraçado ela, segurando ela aqui. Olha, meu bem, esperei tanto. Então, mas será que é isso que acontece? Não, né? Vocês sabem que não é. Agora, por que não é? Porque isto aí não é o que faz um casamento em si. Então toda essa pressa, toda essa coisa, toda essa precipitação. E outra coisa, moças e moços, se você pretende um casamento e começa a namorar e você vê que ela é um pouco eufórica com relação a estas coisas, se antecipar não é um bom sinal. E se esse cidadão já começa forçando a barra, porque tem que pegar na mão, porque não sei o quê, né? Isso aí já foi para aquele tempo, porque não sei o quê, tira o seu olho disso aí, porque ele não está nada interessado em futuro, em compromisso, em nada. Ele simplesmente quer se aproveitar de você por algum tempo. Só isso. Só isso. Aí você diz, mas por quê? Porque, irmão, o dia a dia nos mostra isso. Estou entendendo? Eu não quero lançar em rosto, porque eu amo vocês. E Deus não se agrada disto. Mas se fosse necessário, poderia apontar inúmeros casamentos que eu já fiz, que pessoas vinham murmurar e dizer de ruim suspeita que aconteceu antes do casamento, porque pode provar, não posso, então eu não posso fazer nada. Mas pastor, isso aí teve problema, esse namoro teve problema, esse namoro teve problema, esse namoro não sei o que. É verdade. Mas se não pode provar nada, eu fiz o casamento. E depois você vê que passa alguns tempos, acabou aquela empolgação. Pede para os diáconos que ficam aí esperando todo mundo chegar. Quais os casais que chegam abraçadinhos aqui na igreja? Quais os casalzinhos que termina o culto, vai abraçadinho até o carro, e ele vai lá, abre a porta para ela e disse, dama, entre, por favor. Hã? Vambora, mulher, amanhã tem que trabalhar, até quando vai ficar conversando aí. Os diáconos testificam isso aí. E aí usa até o que o pastor falou, né? O pastor já não falou que era para ficar conversando na frente da igreja? É porque ele quer ir embora. Agora, quando está namorando, o pastor que se lixe com o que disse que... exagero. Se for levar em conta tudo que o pastor fala também, fica lá encostadinho no carro, que espiriquitinho, né? E ela querendo ir embora, o pai já buzinando e ele lá. Haja paciência, né? Só que depois, às vezes chega em casa, jantam, vão para o seu leito, aí, me desculpe essa minha forma, para vocês entenderem. Ela fala, querido, ele, você está acordado? Estou, mas eu quero dormir, vira para o outro lado. Eu não vou perguntar se isso aí já aconteceu com alguns de vocês. Mas cadê toda aquela euforia, hein, Bonifácio? Aquela precipitação, aquela ansiedade. 3 horas da manhã no celular. Se não apagou aquela tarjinha que aparece no WhatsApp lá, que visto pela última vez, 3 horas da manhã. Se não apagar,
vai lá, visto pela última vez, 2 horas da manhã. Eu olhava aquilo e falei, mas será possível? Mas é. Aí você vai, eu sou pastor, eu tenho que fazer o papel de investigador. Aí eu ligo a minha anteninha de vinil, como diz o Chapolin, né? E vou lá no outro contato. Aí checo lá, visto pela última vez, 2 e 3. Ah, entendi. Os irmãos estavam 2 horas da manhã falando da palavra. Estavam conversando sobre o culto. Oh, que benção. Que nada, meus queridos. Deus tem misericórdia, não tem? Mas com o tempo, tudo isso passa. Agora, é normal passar. É normal as coisas se conciliar. Então, a minha colocação aqui é: para que essa fobia? Estão entendendo, namorados? Para que essa fobia, essa precipitação? Quando existirá tanto tempo para isso, por que não se preocupa primeiramente com coisas essenciais? Que é a formação, que é o conhecimento, para ver se isso é isso mesmo. Porque senão, o que acontece? Aquilo que nós já adiantamos, quando fala da vida a 2, lá na frente, depois que casado, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses de casado, qualquer rechinha, qualquer coisa que vem, diz, ó, eu quero dizer para você que para mim não dá mais. Como não dá? Por que não dá mais? Porque nada disso aqui que estamos falando foi colocado na cabeça dele e na cabeça dela. A questão era, vou pegar antes que o outro vai na frente e pega. As opções são muito poucas. Então, o negócio é o seguinte: se eu não pegar, outro pega. Minha idade está chegando. Será que eu estou falando demais? É o que acontece. Não estou generalizando, dizendo que é todos os casos. Ou então, não é? Quando começa a conversar, então aí já começa aquele jogo político. E um tentando tirar o outro de cena para poder entrar em cena. Ah, o que é isso? Agora, se tem um conhecimento correto, e se conversam, e se examinam, aí chega a hora de fazer um compromisso. Amém? E disse, olha, vamos chegar a coisa mais de perto. Eu quero ir na sua casa, quero conhecer os seus pais mais de perto, que eu só vejo eles na igreja. Eu vou te dar uma dica. Você chega, você observa a conduta da mãe, se tratando do caso da moça. Geralmente 50%, 60% a filha acompanha a forma da mãe. Dificilmente isso erra. Veja a maneira que a mãe age com o pai. Veja a maneira que a mãe age dentro da casa. Você vai ver que desde pequeno. Aí você diz, mas por quê? Isso é bíblico, isso é escriturístico. Crie um menino no caminho que se deve ser criado, e mesmo depois de velho, ele não se apartará dele. Foi provado cientificamente que até os 4 anos de idade, a criança vai armazenando no seu subconsciente tudo o que ele precisava. E quando se trata de subconsciente, às vezes, você age de uma forma que você não percebe que você agiu daquela forma. Porque aquilo se soa como algo natural para você. Estão compreendendo? E observe, o Bonifácio deverá observar como é que a Raquel se refere à sua mãe, quando a mãe lhe questiona. Quando a mãe lhe pede alguma coisa. Isso não vai acontecer na primeira vez que você vai lá. Quando você for mais vezes, que vão tomando liberdade com você, já você vai ver como é que funciona o procedimento. Agora, é uma coisa muito fácil. Se ela te trata com o maior carinho do mundo, como todo aquele ajeito e tudo mais, e trata a mãe e o pai de uma forma totalmente oposta da maneira que te trata, tem alguma coisa errada aí. Estão entendendo? Porque se trata o pai e a mãe daquela forma, quando pegar intimidade com você também, com o passar do tempo, vai tratar você do mesmo jeito, ou quem sabe um pouquinho pior. Isso não tem como errar. Há exceções, porque há filhas e há filhos que não acompanham, ou a sua personalidade é diferente, mas a questão de tradição, a maneira que se conduz, até concernente ao que diz a palavra.
entendeu? Até o pastor tem dificuldade para colocar a visão que Deus lhe deu para ele, porque em casa já é focado como é que tem que crer. Aquela maneira pessoal, aquela maneira de entender e de compreender. E aí, meus queridos, a coisa começa a complicar. Mas nesse período aqui é onde tem que se jogar muito limpo e não pode ter pressa concernente a questão de fazer um compromisso final. Agora, em primeiro lugar, levando em consideração que tem que ter idade para isso. Porque um moço de 16, 17 anos de idade, ele nem decidiu ainda o que ele quer da vida. Não estou querendo chatear ninguém aqui. Uma moça com 15, 16 anos, ela pode ser direita, honesta. Não estou dizendo que ela vai cometer engano, porque muitos aqui casaram com essa idade estão aí sustentando a coisa. Amém, meus queridos? Mas não tem ainda aquele amadurecimento, aquele entendimento. Eu digo porque eu casei com 20 anos e eu fiz tanta besteira com relações a decisões que eu sofri desnecessariamente coisa que não precisava ter feito, porque não tinha ainda a mente amadurecida e colocado na minha posição que eu devia estar. Agora, se depois que chegaram a esse consenso, conversaram, estão junto ali, se entenderam, ele olhou, viu o posicionamento dos pais, viu o posicionamento da mãe, da família, o modo em que é regido dentro de casa, aí você vai fazendo todo o seu, como é que ela trata a irmã dela, a reação mediante as insultas da irmã, do irmão, de quem quer que seja. Então você vai levar para casa consciente o que você quer. Correto, meus queridos? Porque depois que feito o compromisso, e é uma coisa que eu quero chegar aqui antes de concluir essa parte, é dizer isso para os irmãos. Como alguém me perguntou no rádio, quando é que um casal se casa? Não é quando vai diante do altar ou que vai num salão que é alugado e chega ali, o pastor faz a parte final e diz: eu vos declaro casado. Aquilo é só uma consumação. Não é quando o juiz de paz dá ali o atestado dizendo: casados, que as testemunhas vão lá. E outra coisa importante, quando chega a estas coisas, outro fator importante, os dois estão se conhecendo, os dois estão tentando dar um passo, e chama você para ser testemunha desse casamento. Testemunha. Aí o que acontece? Não, eu escolhi que o meu irmão vai, e ele vai entrar com fulana, porque estão só preocupados com as pampas do salão. Aí eu convidei o meu primo, a noivinha, eu escolhi a fulana de tal, porque ela é bonitinha, e aqui com o vestido ela vai ficar bem, então ela vai na frente jogando as florzinhas. Irmãos, só fantasia. Quem que você vai chamar como testemunha para este ato tão sério que você está fazendo? E como é que você vai testificar algo que se você sabe que aquele casamento não poderá ser bem sucedido? Para nós sermos testemunhas, você tem que testemunhar de algo que você está sabendo. Agora, às vezes, o casamento está se desenrolando lá no Pará, porque você é parente e convida você para ser padrinho. Você sabe como é que é o casamento? Você sabe como é que está desenvolvendo? Você vai ser testemunha do quê? Só para você entrar na igreja lá no salão de ternozinho e a musiquinha tocando e você pegado na mão. E os flashes, tudo, você se sente tão importante. Você está testificando, testemunhando o quê? Que você nem sabe o que está acontecendo. Agora, diante de Deus, você está sendo testemunha de que aquilo ali é um casamento correto. Toma muito cuidado, porque a Bíblia detesta testemunhas falsas. Cadê as testemunhas? Estão aqui. Que fala padrinho, padrinho. Isso é coisa de catolicismo. Que padrinho? Testemunhas. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então eu quero que você seja testemunha do meu casamento. Tudo bem, irmãos, vamos se assentar aqui. Como é que foi esse casamento? Como é que é o procedimento desse casamento? Mas o que é isso, irmão? Não, você não quer que eu seja testemunha? É radicalismo? Não, é Bíblia. Como alguém me perguntou outro dia se poderia, o que eu achava dele ser testemunha de algo. Eu falei: você tem certeza desse casamento? Não tem. Então é com você e Deus. Mas é aquilo que eu estou falando, irmão, leva as coisas tudo no superficial. Não, mas é só para estar ali. Às vezes até pessoa que nem sabe por onde é casamento, às vezes até um desquitado, que não soube nem conduzir o casamento dele, ou que teve um problema no casamento dele, talvez até por culpa dele, como é amigo, como é parente, está lá para ser testemunha. Ah, Jesus querido, irmãos, cadê a revelação? Então existe muita
muito afeto concernente a estas coisas. E como eu disse, é um perigo muito grande nessa época de conhecimento, ele ter afinidade pela família da noiva, pela afinidade pela família do noivo. E aí ele é bem tratado lá, a sogra só falta carregar ele no colo e dar ali pudim, e dar ali, como é que é aquele outro doce comum que todo mundo usa aí, pastor, irmão Fernando? Sagu, faz aquele sagu com vinho, né? Tem gente que balangou a cabeça. Eu estou falando que é comum, né? Para ver, ou ver depois, né? Mas é para ver, é pudinho. Então serve, ele não vê a hora de chegar ao final de semana para ser paparicado. E a sogra é boazinha de coração, ainda fala assim: eu tenho você como um filho meu. E ele se sente, só que tem uma coisa, meu amigo, você não vai ser filho dela, você vai ser marido da filha dela. Aí é que está a diferença. É muito bom ter um bom relacionamento com os familiares, mas a hora de acertar as coisas é entre vocês dois. Depois, cada um vai para suas casas, certo? E você vai para a sua. Agora, ali, os 7 dias da semana, não tem pudim mais, não tem pavê, e não tem sagu. Ali agora vai ter a comidinha dela. Se você escolheu uma boa cozinheira, parabéns para você. Se não escolheu, vá acostumando. E torcer que chega o final de semana para você ir para a casa da mamãe ou para a casa da sogra. E pedir a Deus que ela vá aprendendo e conciliando as coisas. Porque tudo isto é que faz equilibrar um casamento. E outra coisa, não precisa ter vergonha. Ter vergonha. Não precisa. É melhor passar às vezes por esse constrangimento antes de casar do que depois de casado. Correto? Depois que afiliou tudinho, que está tudo certo, que não tem mais dúvida, chega para ele e disse: você tem necessidade de casar mesmo? Aí ele poderia dizer assim: mas como assim? Você tem disposição física para sustentar um casamento? E pergunta para ela também: você tem condição física, disposição física, saúde para manter um casamento? Estão compreendendo? Eu vou ser bem franco e bem exato. Tem muita gente que paga de santo. Tem muita mulher que se paga de santa. Mas não é que ela é santa, ela tem problema de saúde. Tem muito homem que paga de santo, mas ele não é santo, ele é impotente. Vocês estão compreendendo? Santificado é aquele que é um homem normal e que consegue vencer as tentações. Esse é santificado. Estão compreendendo? E nós estamos vivendo num dia agora que não é mais 1960, 1970 não, onde pessoas honravam o seu casamento caladinho ali, às vezes nem a mãe nem o pai não sabia dos seus problemas. Nós estamos vivendo num mundo onde as mulheres são forçadas a ir trabalhar, onde tem amigas que não são cristãs, e ela, se ela não tiver uma boa formação, já vão pôr grilo na cabeça dela. Às vezes ela está indo para o serviço na circular sofrendo assédio pelo cobrador, está lá no serviço sofrendo assédio do encarregado, sofrendo assédio do patrão na casa em que ela trabalha. E aí você diz: mas ela não é cristã? Eu vou ler a Bíblia, porque eu gosto de falar com ela na mão. Porque aí, correto? Preste atenção. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, certo? Mas com poder sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. O que a Bíblia quer nos dizer aqui? Que tem pessoas, o profeta diz na mensagem, ele cuida em você, que ele já nasce, já vem ao mundo com um intenso desejo sexual. Não é que ele quer, ele já vem ao mundo com esse intenso desejo. E essa pessoa, dentro dessa condição, ele não terá, dificilmente ele terá controle sobre a sua própria vontade, se não for aos pés de Deus constantemente.
Vocês estão me seguindo? Como eu disse para uma pessoa hoje, eu não quero que vocês se chateiem, nem ficam aí de cabeça baixa, porque em 1958 o profeta reunia jovens para falar sobre sexo, para eles se guardarem, como deveria se guardar e como deveria tocar uma vida. E às vezes eu tenho dificuldade para falar com vocês, não só com os jovens que estão aqui, mas até com pessoas maduras, porque eu não sei se é questão de cultura do nosso país. Quando se vai falar sobre isso, todo mundo já tem o seu... eu acho que não devia tocar nisso. Preste atenção. Nós devemos tocar em tudo que está na Bíblia Sagrada, em tudo que o profeta tocou. Estão compreendendo? Aí o que acontece? Se esta pessoa não tem condição física, ele não tem culpa também. Às vezes são coisas que ir no médico resolve. Tem coisas que é irreversível, não é? E aí o que acontece? Se o outro lado do cônjuge tem essas dificuldades, tem essa necessidade e não é suprido, aí o que acontece? Vai trabalhar, ou vai trabalhar numa casa, ou vai trabalhar numa empresa, onde, não é? Porque às vezes se alguém chegar ali e ver o pastor conversando com uma irmã com a porta encostada, ele pode correr o zoião. Às vezes a mulher dele trabalha o dia inteiro com o homem lá no serviço sozinho, mas traz dinheiro para ele. Estão compreendendo? E às vezes ele tem dificuldade que a esposa vai lá no escritório conversar com o pastor. É um direito. Eu apenas estou dando uma correção para que você entenda as coisas, como é que funciona. Estão entendendo? Preste atenção. Então, se a pessoa não tem poder sobre a sua própria vontade, e de repente ele encontra uma luta maior do que a força que ele tem, é aí onde entram os problemas. E depois que entra o problema, as pessoas vão querer julgar por causa do problema, não como causou o problema. E quem é justo não julga o problema, mas como aquele problema foi causado. De ambos os lados. Estão me seguindo? Então tudo isso tem que ser levado em pauta. Tem que ser levado em pauta. Às vezes no passado era recorrido a coisas absurdas. Eu gosto de ler um pouco, de pesquisar. E houve um conde que foi se casar e havia uma suspeita, porque eram famílias muito nobres. E tinha um conde que todo mundo suspeitava dele, que ele não era muito veronil. E ele teve que submeter uma humilhação para provar que ele era homem, ou então ele não casaria. E eu acho que não seria nenhum constrangimento para um rapaz sincero sofrer essa pergunta, e nenhuma moça sincera sofrer essa pergunta, dentro de sinceridade. Estão corretos? Estão entendendo? Não é uma pergunta maliciosa, tanto é que ele já está se querendo casar com ela, e ela tentando casar com ele. Então uma pergunta com sinceridade. E outra coisa, o que conversarem ali, fica diante de Deus e eles. Se ela falar, infelizmente eu estou casando porque eu quero, mas eu não tenho nem sequer necessidade de casar, tem que se jogar limpo. Aí ele poderá dizer, olha, então nós vamos ter que orar mais, vamos ver o que Deus fala comigo, Deus me ajude, porque eu tenho constantes necessidades. Oh, meus queridos, outra coisa que causa tanto problema em casamento, depois que esses aqui casam, vai para suas casas, tem sogra futriqueira, tem cunhada futriqueira. Me desculpa a expressão comum de falar, de querer saber o que acontece numa vida a dois. E eu vou dar uma dica para vocês, não caia nessa. Vocês moças que pretendem casar, e você que é casado também, não caia nessa. Porque às vezes o cunhado fala pro outro cunhado, você pode ter certeza que quando ele chegar em casa ele vai tocar no ouvido da mulher dele. Você sabe o que eu soube hoje? Você não vai acreditar, mas está acontecendo isso, 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 isso. E às vezes tem as suas risadinhas. Aí o que acontece? A cunhada escutou, vai na outra cunhada, menina, deixa eu te falar uma coisa, daqui a pouco a família inteira está sabendo do seu problema. E tem pessoas que não vigia, fala de vida íntima. Quando fala vida íntima, quer dizer, é da intimidade dos dois. Por que as roupas de baixo é chamada de roupa íntima? Por que íntima? Porque só você
E Deus que sabe que você está com essa roupa por baixo aí. A cor dela e a maneira dela, a menos que você vista uma roupa que venha marcar, que você não deve fazer isso. Mas se fala íntima, é porque é sua, particular. Amém? Será que eu estou falando demais? Agora, vai e fala das suas intimidades com a sua esposa para colega de trabalho. E às vezes, irmã, você não sabe, mas a sua vida está mais falada do que a Dilma Rousseff, por causa da língua solta dele. Às vezes você chega numa festa de aniversário, você chega lá no momento, só vê ninguém cochichando, te olhando e dando risada. Para que isso, gente? Você chega numa confraternização familiar, só vê gente como fala os molecados aí fora, te cubando e dando risadinha. Sem contar que está expondo a sua mulher a homens desejarem ela, ou pensar pensamentos que não deveria pensar sobre ela, porque você provocou uma situação. Eu vou falar, não com arrogância, mas eu vou falar com amor. Toma vergonha na sua cara. Amém? O que é tomar vergonha na cara? É guardar estas coisas para você e não envolva a sua família em bate-papos. Tá bom, meus queridos? Então guarde isto. E aí o que acontece? A coisa chega, agora tudo isso vai de formação, porque tem família que para isso é normal. É super normal, mas isso não é normal. Amém? Isso aí é o que traz às vezes espíritos e traz dissensão dentro do lar e traz espíritos onde às vezes você vê acontecimentos indevidos dentro de uma família que não deveria acontecer. Meus irmãos, eu disse que eu ia demorar, mas não vou demorar, por hoje é só. Tá bom? No próximo culto, se Deus permitir, nós já vamos mudar a figura, porque esses aqui chegaram, deu para entender muito bem o compromisso, não deu? E depois nós vamos falar que antes disso eles foram lá diante do pastor, diante da autoridade, diante de seus pais e fizeram o voto. Eu quero me casar com você e eu aceito você como minha esposa. Esse é o início do casamento, certo? Aí depois a consumação, se ela quiser vestir de branco, vestir de rosa ou de laranja, não existe doutrina para isso. É um desejo dela. Tá bom? Embora o branco tenha o seu significado, a grinalda tenha o seu significado, mas não é isso que vai fazer o casamento. O que faz o casamento é isso que nós vimos aqui, ó. É isso aqui que vai dar sustentabilidade a um casamento, certo? E aí nós já vamos ter a foto dos dois vestidos de noivo, certo? Aí depois nós vamos colocar ela gestante ao lado dele, e depois nós vamos colocar os dois pegando a mão do gurizinho. E aí você vai ver que essa dispensação aqui passou. E vamos também discutir as mudanças que vai ter nas suas vidas com esta chegada dessa nova dispensação para eles. O que um filho causa numa família? Tanto a benevolência como o mal, se não vier, que pode causar. Viu, irmã Thalita? Viu, irmão Lucas? Outros aí que vão ter o primeiro filho também, que faltaram no culto hoje. Quem mais aqui está esperando o filho, que é o primeiro filho? Irmãs? Acho que é só a irmã Thalita mesmo, de rancharia. Vão ter o primeiro filho. Vocês vão ter uma nova experiência, uma nova dispensação nas suas vidas. Que aí aquele esposo que... Só vou dar uma pinceladinha, tá bom? Eles se casaram. Então ali vamos dizer que aqui já estão casados, só para adiantar, certo? E a Raquel, ela já foi feita diante de Deus. Se ela é uma mulher genuína, ela tem carinho, atenção, afeição para dar, vender e emprestar. Ela tem isto. E às vezes o Bonifácio até faz assim, ó. Oh, meu Deus. Mulher, dá um fôlego para mim. Ah, mas o que é isso? Você não gosta de mim? Não, não é questão que eu não gosto, mas acho que você está exagerando. Calma, Bonifácio. Calma. Porque quando o Bonifacinho aparecer, aí vai ver que toda esse carinho, essa meiguice,
Agora tem 2 candidatos. E isso que o Bonifácio tanto desejou, quer dizer que estava até sobrando. Daqui a pouco ele vai começar a ir atrás e mendigar um pouquinho. Ô mulher, o que é isso? Você também só pensa nessa criança? Você só pensa, mas eu tenho que cuidar dele, bem, eu tenho que... Ele está chorando. Aí ele olha para o Bonifacinho e fala assim: seu ladrão, você roubou a minha mulher. Irmãos, isso aí já aconteceu com você? Pode levantar a mão, seja sincero. Aí, ó, 2 teve coragem. Acho que eu vou mandar as irmãs fechar o olho e perguntar para os irmãos. Eu não quero criar problema, certo? Irmãs, já aconteceu de quando você era recém-casado e você queria só ficar perto do esposo e dar aquela atenção para ele, e às vezes ele até dizia: deixa eu ver sua mão. Nossa, está vendo? Pois é. Aí depois que nasceu o filho, como é que ficou? Mudou ou não mudou? Porque agora você tinha outra pessoinha ali para dar atenção. E quando você foi dar atenção para ele, aí o outro que sentia tanta falta, quer dizer que estava até entojado de tanta fartura. Por isso que eu digo, todos os Bonifácios aqui recém-casados, aproveitem. Amém? Aproveitem. Fiquem, não se sinta não, porque uma hora você vai sentir falta disso aí. Eu lembro que na década de 70, acho que 78, ou foi 79, Roberto Carlos chegou a gravar uma música que dizia assim: quando as crianças entrarem de férias. Alguém lembra disso? Aí, ó. E na música dizia, né, que quando ele chamava por ela, um filho já tinha chamado. E quando ele tentava ficar com ela a sós, que é o direito do marido e da mulher, um filho chamava por ela no quarto. Correto? Aí, ou então chamava por ele. E para resumo da música, ele dizia: e quando ele voltou, ela já tinha dormido. Aí o que ele dizia? Quando as crianças saírem de férias, quer dizer, as crianças saem de férias, aí manda um pouco para casa de um vô, manda outro para casa de outro vô, e aí os 2 pombinhos voltam a voar livre de novo. Não é uma bênção, irmãos? Tudo isso é aprendizado. Vamos nos colocar de pé. Eu vou fazer a minha parte aqui. Eu vou estar orando. Você tem uma gratidão a Deus? Aprenderam alguma coisa nessa noite? Louvado seja Deus. Eu fico grato, irmãos. Isso é resposta de oração. E se você crê que Deus pode falar até mais do que tem falado, ore a Ele e diga: Senhor, fala comigo, fale com a minha família, fale com o meu cônjuge, fale comigo também, me instrua um pouquinho mais, tá bom? Os nossos visitantes, voltem mais vezes, vamos aprender junto com Deus e com a palavra, né? A irmã gostou? Muito obrigado, volte sempre. E os demais que vieram também, volte sempre. Para nós é um prazer estar repartindo um pouquinho que Deus nos deu com todos vocês. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus. Ajude-nos. E naquilo, meu Deus, em que eu falhei em entregar, que o Teu Espírito continue falando aos seus corações. E que eles sejam ajudados em tempo oportuno. Que possa haver novos casamentos, Senhor, equilibrados. Porque às vezes nós usamos desse argumento que o mundo está terrível e cada dia pior. Mas às vezes também não fazemos recurso do que o Senhor colocou em nossas mãos. Uma mensagem que nos ensina em todos os aspectos, em todos os sentidos da nossa vida. Por isso eu entrego cada um dos Teus filhos em Tuas mãos. E peço, meu Deus, a Tua bênção, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estarei indo para o escritório, eu vou tirar esse microfone, vou tomar uma água.